bem-vindos ao 34º episódio do Supremo Cast. E aí, Chico, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast e os meus alunos e ex-alunos de graduação, cujas provas são sempre repletas de sangue, suor e lágrimas. Excelente. Carol, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Bruno, estou muito animada com esse episódio, porque era uma dúvida que eu tinha na graduação e ninguém falava nada sobre isso. Então, mais uma vez, o Supremo Cast trazendo conteúdos de utilidade pública para os nossos ouvintes. É isso aí, Carol. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal que muita gente manda mensagem, que é: estou na faculdade, quero fazer concurso. Como eu estudo, como eu me preparo, como eu antecipo a minha aprovação. Eu não sei vocês, mas eu há muito tempo recebo bastante mensagens, especialmente nas redes sociais, com esse tipo de dúvida. Quando eu vou palestrar em faculdades do Brasil inteiro, muita gente também vem perguntar isso para mim. E para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos ela, aquela que, assim como o Chico, foi aluna do Supremo e hoje é uma das estrelas do nosso time de professores, a mãe do ano, Flávia Campos. E aí, Flavinha? Oi, gente, tudo bem? Animada também demais para a gente falar sobre esse tema. Primeiro, cumprimentar, obviamente, todos os meus ex-alunos de graduação também, assim como o Chico, né? E eu acho que realmente é um tema interessante. Na minha época, né, de graduação, que já tem alguns anos, não se falava muito sobre isso. Eu acho que talvez hoje se fale um pouco mais, porque a gente tem contato, né, com professores através de rede social, mas acho que é um tema essencial para as pessoas que já estão começando a pensar no futuro e já querem, enfim, começar a se planejar para alcançar esse objetivo. É exatamente isso, Flavinha. Várias vezes, quando eu faço essas palestras, eu costumo perguntar ao final quantas daquelas pessoas que estão ali assistindo a palestra gostariam de prestar concurso público. E olha, é realmente a maioria das pessoas que hoje estão na faculdade, especialmente a faculdade de Direito. Chiquinho e Flávia, vocês como professores universitários que são, vocês sentiam isso também nas salas de aulas nas universidades que vocês lecionaram? Conta um pouquinho disso para a gente, Chico. Sim, na verdade, nas salas de aulas que eu lecionei, eu já lecionava para uma quantidade muito significativa de pessoas que já eram servidores públicos, de carreiras não jurídicas, e que queriam a graduação justamente para buscar outras carreiras mais específicas no direito, por exemplo, agentes de polícia, investigadores que queriam fazer prova para delegado, muitos membros das polícias militares também, e uma quantidade significativa de alunos que também queriam fazer concurso público, tanto nas carreiras jurídicas tradicionais, quanto aquelas, né, em que o direito acabava aparecendo como um certo protagonista, mas muita gente, enfim, não tem total certeza do que quer. Eu diria até que as pessoas que realmente queriam genuinamente advogar era uma minoria, talvez 20% da minha carga de alunos. É claro que eu não tenho, né, um número tão grande assim de alunos de graduação para a qual eu lecionei. Os meus alunos de curso preparatório são muito mais numerosos, mas eu diria que aqueles que entram para a faculdade querendo buscar a advocacia são realmente minoria no Brasil de hoje. Você enxergava isso também, Flavinha? Concordo muito. A gente lecionou para várias turmas, eu e o Chiquinho juntas, né? E realmente era nítido essa questão de que uma boa parte dos alunos já eram, né, da administração de alguma maneira, e que buscavam o curso de direito justamente para galgar um cargo melhor, né, uma posição melhor, às vezes até no próprio órgão que eles trabalhavam ou buscando outras carreiras. E realmente a quantidade de pessoas que queriam advogar era pequena com quem a gente convivia, mas assim, eu ainda mesmo aquelas pessoas que pretendiam advogar, eu enxergava um interesse muito grande de conhecer também esse outro mundo, né, de conhecer também esse outro círculo, até para que
pudesse fazer essa opção de forma consciente, né? Então, eu percebia muito isso, talvez Chiquinho concorde comigo, até mesmo no interesse das nossas aulas, por saberem que nós já éramos professores, né, de curso preparatório. Então, eu via muitas vezes os alunos se interessando mais de participar da nossa aula e de ficar depois para conversar e tirar dúvidas, porque realmente sem dúvida nenhuma, hoje, pela segurança que traz, né, um cargo público, e não tem como a gente negar que o cargo público traz uma segurança maior que a iniciativa privada, então, sem dúvida nenhuma, é um ponto de interesse de uma boa parte dos alunos de graduação hoje. Carol, o que você enxergava na sua sala quando você se formou na PUC, aqui em Minas Gerais? O que você enxergava dos seus colegas lá, já que você, de nós 4 aqui, é aquela que se formou há menos tempo, né? Mais recente? O que você via na sua galera de faculdade lá? Como é que você sentia isso? O pessoal também queria muito o cargo público. Pouquíssimas pessoas tinham essa vontade de advogar e alguns, assim como eu, queriam advogar não por vontade própria, mas como uma forma de conseguir a prática jurídica para prestar o concurso dos sonhos. Então, a vontade de ingressar no cargo público sempre foi unânime assim, na faculdade, tanto na minha sala quanto em outras turmas também. Eu tinha contato com muitos outros alunos de outras turmas, de outros turnos, e eu percebia isso. Cargo público era unanimidade. Dando meu depoimento pessoal, a minha sala de faculdade, eu vou fazer 20 anos de formado, né, no final desse ano, sou o mais antigo aí, e na minha sala, então eu fiz faculdade de 96 a 2000, e na minha sala, a grande maioria naquela época também já pensava em fazer concurso público, tanto é que hoje, olhando os meus colegas de sala, eu tenho na minha sala 2 colegas que são juízas aqui em Minas, 3 promotoras, 2 delegados federais, 2 agentes federais, um auditor fiscal da Receita, um procurador do Estado, alguns analistas, ou seja, a minha turma realmente foi uma turma muito aplicada, muito estudiosa, eu sou fruto dessa turma e tinha uma certa competitividade na sala, do bem, assim, de todo mundo querer estudar bastante, mas a maioria esmagadora partiu para essa área mesmo de concurso público. Olha, para ser bem honesto, da minha sala, eu acho que eu não tenho 3 ou 4 que estão advogando hoje, né? Talvez o Pedro, o Vinícius, mais uns 2 aqui. Eu tenho até dificuldade de lembrar. Vocês viram que os concursados eu lembrei rapidamente aqui, mas o pessoal que advoga era minoria. E era engraçado, sabe? Eu não sei se acontecia isso com vocês, porque durante a faculdade é muito natural que as pessoas busquem estágios. E eu não vejo as pessoas, pelo menos a grande maioria, procurando estágios na área de interesse do concurso público que elas sonham. Eu vejo ainda muita gente se submetendo a, por exemplo, estágio em escritório de advocacia, quando já se sabe de antemão que não irá advogar. Então, do meu ponto de vista, Flavinha, eu não sei se eu já te contei isso, eu nunca entrei no escritório de advocacia na minha vida. Então, Chico, eu nunca procurei, apesar de ter tido oferta na época de estágio em escritório de advocacia, eu jamais aceitei. Então, eu fiz estágio na minha faculdade no Juizado Especial, que tinha acabado de ser criado, né? Ele foi criado em 95, então em 96, 97, eu fiz estágio no Juizado Especial. Depois eu fui fazer estágio no Ministério Público de Minas Gerais e depois pintou a chance de eu ser estagiário do Pretório, que foi o curso, né, onde eu comecei a dar aula e tal, minha história começa toda lá atrás. E por que eu aceitei sair do Ministério Público e ir para o Pretório? Exatamente porque eu já sabia durante a faculdade que eu não iria advogar, que eu iria fazer concurso. Então, eu acho que essa minha decisão me tornou um universitário concurseiro. Eu já sabia que eu não ia advogar, então nem estágio em escritório de advocacia eu me permiti fazer. Eu já fui trilhando ali na minha faculdade caminhos que pudessem me levar o mais rápido possível à aprovação no concurso. Então, muita gente, nossa, você passou super novo, você passou super rápido. Talvez tenha sido fruto de um processo de maturidade, já durante a faculdade, que me fez escolher coisas que me levaram a ser aprovado. Então, por exemplo, eu fui para o Pretório no 5º período de faculdade.
Então, eu comecei a vivenciar curso preparatório, e estou aqui até hoje, né, Flavinha? No 5º período de faculdade, em 98, então eu tenho 22 anos de curso preparatório. E isso, com certeza, me antecipou demais a minha aprovação. Eu falei da minha sala, a minha sala no 8º, no 9º, no 10º, todo mundo já estava lá comigo no pretório fazendo aulas, fazendo turmas. Então, por isso também a minha sala bombou de aprovação. A galera antecipou demais a preparação. Eu acho que essa clareza de propósito, ela ajuda demais a você ganhar tempo. Você tem visto essa maturidade, Chico, na galera, sim? Você acha que esse é o caminho mesmo? Porque também não podemos exigir isso de todo mundo, né, cara? Muita gente ainda fica na dúvida sobre o que quer. Será que eu monto uma banca de advocacia? Será que eu entro no escritório grande para galgar passos lá dentro, fazer uma carreira? Será que eu já começo a fazer concurso desde a faculdade? O que você acha desse processo de maturidade? Conta um pouquinho da sua história para a gente, Chico. Pois é, eu acho que muita gente não tem esse processo, muita gente não tem a maturidade para saber o que quer. Eu acho que ainda existe, de certa maneira, e eu percebo isso nos alunos da minha sala. Eu me formei na PUC, né? Você se formou na Milton Campos, são duas faculdades razoavelmente boas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e muitos dos meus alunos na sala não sabiam exatamente o que queriam, mas os colegas, né? Exatamente, muitos dos meus colegas, perdão, não sabiam o que queriam já na segunda metade do curso. Muitos que queriam um concurso público, muitas vezes tinham aquela ideia, ao meu ver, um tanto quanto equivocada, de que muito aluno tem, que vai atirar em tudo que aparecer e no que colar, colou. Como se fosse possível estudar todas as áreas ao mesmo tempo, para basicamente todos os possíveis concursos ao mesmo tempo, para ser área estadual e federal ao mesmo tempo, sabe? Isso talvez fosse possível há 15 anos atrás. Hoje, não só com a concorrência, como também com uma certa especialização maior dos editais, isso, ao meu ver, não é possível mais. E acredito que os mais bem-sucedidos da minha turma, e talvez essa tenha sido também a sua experiência, e esses nossos exemplos sejam extrapoláveis para boa parte dos alunos hoje, são aqueles que tinham uma ideia, pelo menos razoavelmente boa, porque certeza você nunca vai ter. Não espere ter a certeza do que você quer na vida para correr atrás da sua formação e do seu futuro. Porque essa certeza, ela não vai chegar, sabe, magicamente, tipo, nossa, aquele clique, como um filme da Disney, sabe, que passa para o segundo ato. Sonhei essa noite e é isso, cara. Nossa, aleluia, arrepiei. Não, desculpa. Você não vai encontrar nem pessoas absolutamente formadas e já encaminhadas que têm certeza do que elas querem no momento presente. Então, você tem que buscar, de certa maneira... Mas você não acha, Chico... Diga. Diga. Não, conclui, desculpa. Pois é, você tem que buscar, de certa maneira, na minha opinião, há áreas que nas quais você tem um certo interesse. Eu, por exemplo, nunca me enveredaria para um concurso no qual o direito tributário é prioridade. Desculpa, Lilian. Desculpa, nunca. Carreira fiscal, né? Carreira fiscal, ser um auditor. Uma carreira fiscal. Saiu o concurso, tem muita vaga. Olha, sabe, se você simplesmente vai como aventureira, sua possibilidade de sucesso é menor. Eu, como já sei que a área penal é aquilo que me agrada, e justamente por isso eu tenho mais facilidade de me dedicar muitas horas aos estudos dessa matéria e das matérias correlatas, vou buscar já escolher, de certa forma, uma formação que busque essa especialização e que me traga o máximo de conhecimento possível dessa área ainda na graduação. E isso, na minha opinião, te ajuda muito a visualizar quais são as possíveis portas, visualizar quais são os possíveis caminhos, e eu concordo perfeitamente no que você disse.
com o que você disse. Se a sua intenção é concursos públicos e você gosta da área penal, talvez seja interessante buscar na faculdade um estágio na Defensoria Pública, no Ministério Público, em uma delegacia de polícia, para sentir a prática penal no dia a dia, para saber se aquilo realmente busca o seu interesse. Porque eu acho que, realmente, interesse, prazer, motivação são, sabe, móveis muito mais eficazes do que uma vontade abstrata de ter algum tipo de estabilidade, e por isso eu quero fazer todos os concursos que aparecem. Acho que o aluno tem que ter essa consciência de que não vai ter certeza sobre tudo que quer na vida, tem que buscar se especializar com base nesses seus interesses e, obviamente, já fazer, de preferência, estudos na área com funcionários públicos que atuam naquela área do direito, para, então, ter uma ideia de como que é a prática daquela área jurídica. Isso também vai te motivar. Ótima dica. Carol, você queria falar? Desculpa, Flavinha, Carol levantou o dedo. Eu concordo com o Chico, porque comigo foi exatamente assim, mais ou menos, né? Eu comecei a faculdade querendo concurso público, mas eu sabia que eu precisaria advogar para prestar o concurso do meu interesse, e que é a magistratura. E no 5º período, quando eu comecei a estudar processo civil, eu fiquei apaixonada com a disciplina. Eu falei, cara, é isso que eu quero, tanto que eu comecei a pesquisar processo civil durante a faculdade toda, daí para frente, e eu fui estagiar também no juizado especial. E eu tive a oportunidade de fazer estágio no gabinete lá. Então, foi aí que eu tive a certeza de que eu queria mesmo a magistratura, porque antes, por mais que eu pensasse na magistratura, quisesse, assim, e tudo, eu ainda tinha algumas dúvidas se aquilo era para ser mesmo, porque eu também gostava de carreiras policiais, por exemplo. Então, eu concordo com o Chico, a gente não pode esperar ter certeza do que a gente quer para seguir em frente. Segue, vai, que aí você vai saber na prática, né, o que você quer de fato. Isso aí. Flavinha, você concorda? E Flavinha, já te fazendo uma provocação aqui antes de você falar. O Chico colocou uma coisa legal, que é saber a carreira, é bacana. Ô Chico, mas eu acho que na faculdade, se a pessoa já decidir entre advogar ou uma carreira pública, eu acho que já é uma decisão muito boa e muito sábia, sabe? Porque, às vezes, exigir que o cara saiba até a carreira que ele vai querer fazer, aí acho que já é processo de maturidade e decisão demais. Sim. O que você acha, mas Flavinha? Não, só rapidamente, só eu contestar só esse ponto específico. Eu concordo com o Bruno plenamente, e quando eu falei da carreira, eu não disse para ele escolher entre uma carreira de defensor público ou promotor de justiça na faculdade, mas pelo menos buscar essa experiência prática dentro das suas áreas prediletas, porque eu acho que isso também é possível. Saber que você não se interessa pela área fiscal e gosta da área civil, por exemplo. E só aí você já vai limitar essa sua busca e os seus estudos, a sua especialização acadêmica dentro desse processo de forma muito mais eficaz, na minha opinião. Entendi. Eu ia concordar, na verdade, com o que você falou, Bruno, porque, pelo menos, né, eu vejo na minha época, às vezes a gente na graduação a gente nem conhece muito bem as carreiras, as possíveis carreiras, né? Eu fui conhecer, por exemplo, a carreira de delegado de polícia e aprofundar quando eu estava dando aula no Supremo, que eu comecei a dar aula justamente nessas turmas. Porque é difícil mesmo a gente conhecer todo o sistema, não só o judiciário, mas todos os órgãos públicos. Eu recebo muito aluno me perguntando, por exemplo, qual que é a minha função, o que eu faço dentro do órgão que eu trabalho, né, na Assembleia. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa visão, obviamente, geral, e que depois, quando você for começar a estudar para um cargo público, você vai começar a conhecer todas as possíveis carreiras, e aí você consegue identificar dentro daquele leque quais seriam aquelas que você conseguiria se focar mais. Óbvio que essa experiência de fazer um estágio, de conhecer um pouco da administração pública enquanto você está na graduação é excelente, quanto mais, melhor. Mas eu acho que é justamente isso. Se você consegue pelo menos fazer essa escolha do que você quer, né? Se você quer advogar, se você quer um cargo público, depois fica mais fácil de você conhecer todas as possibilidades e, dentre essas possibilidades, você conseguir se identificar. Até porque, muitas vezes, você pode, na graduação, amar uma matéria, amar uma disciplina,
porque a gente sabe que você vai gostar mais de determinadas disciplinas pelo professor, muitas vezes, mas pode ser que depois você percebe, não, na verdade, o meu professor de penal, que era o professor Francisco Menezes, ele era excepcional, então eu amava direito penal, mas quando eu vou focar naquelas carreiras, talvez eu não goste tanto. Então, é importante que você tenha esse foco, mas que você também consiga entender todas as outras possibilidades, todas as outras possíveis carreiras. Eu acho que nesse ponto aí, o Chiquinho e você falaram muito bem. Eu acho que para conhecer, você tem que ser curioso, né? Não achar que vai cair do céu a carreira que você acha que é a mais legal por causa do status, por causa do salário, por causa, sei lá de quê. Então, é uma coisa muito de você conhecer, buscar conhecer, visitar. Então, na PF, algumas vezes eu já tive pedidos de alunos para ir visitar lá. E eu várias vezes autorizei, né? Vamos lá que eu vou te apresentar. Ó, aqui funciona isso, funciona aquilo. E os caras ficavam doidos, né? Porque o cara já gostava, porque o cara ir lá na PF, o cara já tem um pouco de interesse pela área policial. Então, eu sempre recebi alunos que me pediam, né? Falaram, vem aqui hoje 3h, a gente fica aqui 20 minutos, bate um papo, eu te mostro a delegacia. O próprio Murilo, né, o Chiquinho, no episódio dele, Carol, o Murilo falou que foi visitar a Polícia Federal lá, né? E gostou demais. Então, o Murilo demonstrou que isso gerou interesse, gerou tesão, gerou aquela paixão, e, claro, isso foi o móvel, aquilo que motivou ele a correr atrás e ser aprovado. Agora, vamos passar para outro ponto interessante. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo em rede social. É engraçado. Eu tenho recebido muito, Flavinha, nos últimos tempos, alunos que ainda nem estão na graduação em Direito. Sim. Mas que viram vídeo nosso no YouTube, que assistiram live, que estão seguindo a gente em rede social. Olha que loucura, Chico. Às vezes eu recebo mensagem de menino de 16 anos, 17 anos. Rede social é uma coisa louca. Que já falam que querem fazer direito, que querem ser delegado federal e não sei o que mais. Qual a dica que eu tenho que dar para eles? Bom, seja para quem já está na faculdade, seja para quem vai ainda entrar na faculdade, muita gente, Carol, que às vezes manda assim, eu formei em educação física, agora estou pensando em fazer direito como segundo curso. Você me recomenda? Né? Isso tem muito também. E sempre me pedem essa dica. Bruno, qual é a dica de ouro para quem está na faculdade? Qual é a dica de ouro para quem está na faculdade e quer fazer concurso público? Eu vou falar a minha dica, depois vocês falam as suas, tá bom? A minha dica sempre foi, até olhando um pouco o meu passado, leve a faculdade muito a sério. Vou repetir. Levem a faculdade muito a sério. Porque a gente sabe que a grande maioria vai passar pela faculdade em branco. Vai passar estudando na última hora, não fazendo caderno, pegando o caderno do nerd da sala e tirando xerox, lendo um resuminho de doutrina, ou nem isso, sabe? Então, o que eu digo é, estudem muito na faculdade. Mas qual matéria? Do concurso? Não, a da faculdade. Eu fiz isso na minha faculdade e eu confesso que foi a minha grande preparação para concurso. Então, muita gente, Bruno, como é que você preparou para o seu concurso? Minha resposta, estudando muito na faculdade. Mas eu já formei, então aí o papo já é diferente. Mas como esse episódio é dedicado aos universitários, eu lhes digo sem medo de errar, levem a sua faculdade a sério. Não deixem os 5 anos passarem em branco. A frase que a gente mais escuta no Supremo é: se eu soubesse, eu teria levado a minha faculdade mais a sério. Eu acho que não existe dica melhor para quem está na faculdade do que essa. Leve a faculdade a sério. Chico, o que você acha disso? Eu não poderia concordar mais. E olha, a gente até estava discutindo um pouco antes de gravar que eu sinceramente tenho uma certa rusga com
alguns professores de Instagram, por assim dizer. Eu não estou aqui dizendo que todos os professores que fazem conteúdo para o Instagram são ruins, pelo contrário, eu também faço conteúdo acadêmico no meu Instagram, mas existem alguns professores que acabam profetizando coisas assim. Se você estudar por aqueles livros que te recomendam na faculdade, você não passará em concursos. Você precisa buscar livros que te ensinam pelas pegadinhas de prova. Já comece a estudar assim na faculdade. Eu tenho vontade de vomitar nesses posts. De vomitar. De começar, sabe, de escrever um textão, mas aí eu paro. Vomita, pô. Polemiza, cara. Não quero. Treta, velho. Vai lá, treta com os caras, velho. Eu sou um cara pacífico, Mas não é briga, cara. É sua opinião, velho. Chico, vai lá e treta, cara. Diga, Carol. A Reivane fala que a terapeuta fala com ela que ela precisa desabafar para ficar com a pele bonita e não morrer de câncer. Então, pelo amor de Deus, polêmicas. A gente quer polêmicas, poxa. Exatamente. Não, no dia que eu tiver um pouco pior, que o Miguelzinho tiver acordado muito à noite, eu tiver um pouco pirado... Um dia você vai pegar esse dia. Eu vou pegar esse dia, eu vou escrever, já vou trabalhar um pouco no texto na minha cabeça. Porque, cara, assim, é o que você falou, os alunos não precisam estudar por livrinhos esquematizados para aprender a matéria. Eu não estou aqui falando que esses livros não podem ser úteis para aprender a matéria. Entretanto, você precisa de uma boa doutrina para te dar a base dogmática do direito, porque é isso que vai acelerar os seus estudos. Estudar direito penal não por uma apostila esquematizada, ponto a ponto, não, mas pelos grandes autores de direito penal. E também não estou aqui dizendo que você precisa do autor mais denso e direto para o livro do Zaffaroni, porque você com certeza vai te desestimular. Você não vai ter nem uma certa aptidão intelectual ainda bem desenvolvida e nenhuma bagagem prévia que te possibilita compreender esses autores. Mas entre o livro do Zaffaroni, Em Busca das Penas Perdidas, falando sobre a deslegitimação do sistema penal contemporâneo, e a apostilazinha do direito penal simplificado para concursos, existe tantas graduações de livros absolutamente preciosos para que você obtenha uma bagagem dogmática jurídica, que, sinceramente, se você for para o esquematizado de cara, você vai desperdiçar a sua faculdade e não vai se preparar para concursos de forma mais rápida. Pelo contrário, você precisa ter conhecimento jurídico, se tornar um jurista e, a partir de então, lapidar os seus conhecimentos para concurso. As pessoas que tendem a passar mais rápido, na minha experiência, são as que fazem isso. Se você Palavra da salvação. Muito obrigado. Você discorda? Graças a Deus que fala agora, é isso? Graças Glória a vós, Senhor. Aí o Val. Glória a vós, Senhor. Ô, Flavinha, o que você pensa disso aí? Você também fez uma boa faculdade, que você sempre foi fera. Você fez uma boa faculdade, você recomenda fazer uma boa faculdade. Como é que você dava o pito nos seus alunos de faculdade? Na verdade, eu sempre falei com os meus alunos de faculdade, eu perguntei isso para você antes da gente gravar, né? Eu falei, é para falar real, né? Para contar a verdade? Eu vou contar a verdade. Eu acho que o Supremo Cast é verdade acima de tudo. Eu acho que eu até comentei um pouco sobre isso no nosso outro podcast que a gente falou um pouquinho sobre preparação também, né? Organização de tempo, enfim. Eu sempre falei muito com os meus alunos de graduação o quanto que não ter feito isso, não ter levado tanto a sério a faculdade, atrasou a minha realização dos meus objetivos. Né? Hoje, não levou a sério a faculdade, Flavinha? Não levei. Que vergonha! Até deixei o fone cair. Não levei, chefe, não levei. Funcionou. Na verdade, eu sempre... Ou seja, estamos aqui com uma lição, Chiquinho. Você pode ser um profissional brilhante, mesmo sem ter feito uma faculdade tão bem feita, né, Flavinha? Nunca é tarde para correr. Exato, mas vai atrasar talvez você alcançar os seus objetivos, né? Que eu percebo isso hoje. Você estava falando da sua turma, né? E que sua turma, você falou uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Que alcançaram os cargos públicos, enfim. A minha turma, talvez eu não tenha tantos exemplos assim, mas por isso, talvez não foi uma turma, não foi uma turma que levou tão a sério a faculdade
e que teve que correr atrás depois dos 5 anos. E hoje eu vejo, falo, poderia talvez ter alcançado os meus objetivos muito mais rápido se eu tivesse levado mais a sério. Eu, na verdade, na faculdade, aula, enfim, eu confesso que eu não assistia muito, faltava muita aula, mas eu tinha facilidade, eu sempre estudava em casa, mas a gente sabe que com a maioria das pessoas isso não vai acontecer. Então, eu passei no meu primeiro concurso, eu tinha 29 anos. Eu acho que talvez eu poderia ter passado muito antes se eu tivesse levado muito mais a sério a faculdade, se eu tivesse começado essa preparação antes. E o Chiquinho estava falando essa questão de doutrina, né, de livros, enfim, concordo plenamente. Eu sempre repeti isso ao longo de todos os anos que eu dei aula em graduação. O que eu mais vi, acho que vai concordar comigo, o que eu mais vi era aluno. Eu dava aula normalmente, né, administrativo, a gente vai para o 7º, 8º, 9º, enfim, normalmente vai ser mais no final da faculdade. E mesmo as outras disciplinas que eu dei, que não de administrativo, vários alunos que não conheciam uma biblioteca, que não conheciam. Eu fiz questão de fazer excursão para a biblioteca da faculdade com os meus alunos, e explicar como que você pesquisava um livro, buscava a referência do livro, como que você ia na prateleira pegar o livro, e os alunos não sabiam isso. E eu fazia questão de tentar ajudar nesse sentido, porque muita gente não conhece a quantidade de instrumentos, né, que eles têm durante a faculdade para se preparar, e depois, quando sai da faculdade, vai procurar um livro que estava lá à disposição dele o tempo todo para aprender direito administrativo, que poderia ter aprendido antes. E essa questão de não usar apostilazinha e etc., primeiro por uma questão de segurança mesmo, né, porque o que a gente mais vê são materiais que não têm nenhuma base jurídica, enfim, doutrinária, que tem erros, e direto eu recebo dúvida de aluno e me manda foto no Instagram, por exemplo, mas a apostila está falando assim, eu falo, vamos esquecer o que está escrito aí, vamos entender, e a partir do momento em que você consegue entender o direito, e a gente já falou isso várias vezes, né, a questão de você entender toda a base do direito, fica muito mais fácil a sua preparação depois. Você pode usar, talvez, uma dicasinha de lembrar, decorar alguma coisa, enfim, mais para frente, quando a sua bagagem estiver gigantesca e você conseguir entender e compreender todas essas dicasinhas, mas com base no que você já aprendeu. E isso também fez diferença para mim. Enquanto eu me preparei para o concurso público, usando esse materialzinho que a gente achava na internet, que era fácil, pegava o colega do curso, me mandava um e-mail e me mandava um link para uma apostila qualquer, eu não conseguia alcançar o meu nível, o nível que eu precisava para ser aprovada no concurso, e só a partir do momento em que eu compreendi que eu precisava entender e que eu comecei a ter um livro de cada disciplina para eu estudar de fato, com profundidade, ficou muito mais fácil depois eu conseguir alcançar meus objetivos. Concordo plenamente. E olha, Flávia, eu não sei se você falou isso no último cast, mas eu vou denunciar aqui, porque tem que ter um pouco de humor também, né? O Ival Herkes, o nosso professor de processo civil, foi professor de processo civil da Flávia, e ela não lembrava dele. Ela não lembrava que o Ival deu aula para agora. Não lembrar que o professor te deu aula, o professor foi muito apagado. É demais, né, Chico? Você não foi bom aluno. E o pior é que é verdade. Eu estava dando aula no Supremo já há um tempo. Aí uma amiga minha, a Rafa, me mandou uma mensagem. Eu tinha postado uma foto com o Ival. Ela, nossa, que máximo, né? Deve ser engraçado você trabalhar junto com uma pessoa que foi seu professor de faculdade. Eu, oi? Quê? Quem? Ela, como assim, amiga? O Ival deu aula pra gente um semestre inteiro de execução, não sei o que. Eu não lembro. Fui perguntar para ele depois, e aí a gente conseguiu identificar mais ou menos o momento, mas eu realmente não lembrava. Mas eu conto isso brincando e tal, enfim, eu sempre conto isso nas minhas turmas de OAB, né, que a gente tá ali com pessoas que estão saindo da graduação, mas eu sei que isso me atrapalhou, eu sei que isso não foi legal e que se eu pudesse hoje, com certeza eu faria bem diferente. Eu não seria essa aluna que eu fui na PUC há algum tempo. Exatamente. E
Exato. E só para complementar, justamente, o que você falou, uma das nossas perguntas aqui que estamos endereçando na pauta, e esse episódio é voltado para o aluno da graduação, é por onde eu devo começar a estudar? Olha, o seu professor, na primeira aula, provavelmente recomendou uma série de doutrinas que estão na biblioteca da sua faculdade. Se a faculdade não tem uma biblioteca com esses livros, ela não pode operar segundo o MEC. Então, pegue o plano de ensino da disciplina, se você não foi até o primeiro período, o plano de ensino também tem que estar disponibilizado para você. E veja a bibliografia básica e procure na biblioteca da sua faculdade. Aprenda como utilizar a biblioteca, aprenda como reservar livros, aprenda como renovar antecipadamente. Quando eu pegava um livro na PUC, todo dia, eletronicamente, eu adiava o fim, né? Eu renovava. Exatamente. E quando não podia mais renovar, quando o livro estava de alguma forma reservado, eu reservava outro do mesmo volume, do mesmo autor, e pegava para estudar um livro por matéria. Mas eu não tenho tempo para ficar estudando um livro por matéria. Olha só, se você não reservar, não criar esse tempo agora, você vai ter que criar esse tempo depois. E depois vai ser muito mais difícil, porque agora você está em uma faculdade com um professor cujo objetivo é fazer você compreender determinada matéria e já estruturar a sua formação jurídica da base. Está muito mais fácil agora. Buscar todo esse conhecimento e reservar tempo para isso no futuro, que você provavelmente não terá tanto tempo assim, se sua vida for muito atribulada. E é perfeitamente compreensível que muita gente tenha que trabalhar e cuidar de filho. Eu sei como que é realmente muito difícil, mas se você não investir esse tempo agora, você vai perder tempo mais à frente. Isso é um investimento de tempo na formação da sua vida. Estude um livro por matéria e os livros recomendados pelo seu professor e para a sua faculdade, porque são eles que vão te dar a base jurídico-dogmática para você compreender aquela matéria em questão. Só complementando o que o Chiquinho está falando, né? O professor, ele vai indicar algumas doutrinas, alguns livros daquela disciplina, e aí eu sempre falo isso, inclusive com aluno né, para cargo público, enfim, quando eu vou falar um pouquinho sobre indicação, escolha uma doutrina para chamar de sua, né? Escolha, se eu tenho lá 5, 6, 8 opções de livros de direito administrativo que meu professor de administrativo, minha professora de administrativo me deu, vai à biblioteca, conheça todos eles, você vai talvez se identificar com um livro que consegue explicar de uma forma mais didática, talvez você goste mais da linguagem de um e não de outro, encontre aquele livro dentre essas indicações, né? Não é sair procurando no Google, colocando livros de direito administrativo, porque aí você não vai saber se ele é bom ou não, mas dentre essas indicações que o seu professor te der, senta um dia na biblioteca, pega todos esses livros, coloca em cima da mesa, abre, lê algumas páginas de cada um deles, que você vai identificar você vai conseguir perceber aquele com qual você se identifica mais. Carol, você era rata de biblioteca também ou não? Eu era. Se quisesse me achar, era ir para a biblioteca. Eu estava lá. Eu vivia lá. Achar, eles iam no bar na frente da faculdade. Um bar? Você era do boteco, Flavinha? Eu era do BIM. Eu estudava de manhã, cara, então eu era bem rato de biblioteca também. Eu frequentei demais a biblioteca da Milton Campos, que é uma biblioteca gigantesca, excepcional. E até de manhã, Chiquinho, às vezes o professor acabava mais cedo a aula, né? O intervalo do recreio era um pouco maior. Eu ia para a biblioteca porque lá tinha Folha de São Paulo, Estado de Minas, o Globo, e eu ficava lendo jornal na biblioteca assim, na hora do intervalo, eu costumava fazer isso. Flávia, eu sempre fui meio antissocial, né? Então eu tinha meio preguiça dos papinhos da galera da sala. Então, às vezes, direto, eu descia para ler jornal, assim, lia o editorial, lia os principais artigos ali, até publiquei alguns, né, na faculdade, no próprio Estado de Minas, né? Então eu sempre tive esse viés mais de mesmo frequentar a biblioteca. E você falou uma coisa legal, Flavinha, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, ter uma doutrina para chamar de sua. E eu fiquei exatamente pensando os livros que eu li de cada disciplina e eu lembrei de todos. Faz 20 anos aí, ó. E eu lembrei de todos. Então, ó,
O meu processo civil foi Humberto Teodoro. O meu penal foi Damásio, na época, né? A galera lia. O meu processo penal foi Tourinho e Capês. O meu constitucional foi Zé Afonso da Silva. O meu administrativo foi Eli Lopes e Maria Silvia. O meu civil foi Caio Mário e Silvio Rodrigues. Aí falei os principais aí, ó, as principais matérias. Empresarial foi o livro do Zé Maria, na época, que era o meu professor. Enfim, eu lembro bastante assim dos livros que eu estudei na faculdade mesmo. E isso é ótimo, né? Isso é super importante para a gente ter na nossa memória afetiva. Então, eu lembro, às vezes, de posições que eu li em 20 anos. Então, Chico, eu lembro da posição do Damásio na teoria do crime, que era muito discutida na época, né? Enfim, mas isso marca a gente mesmo. Eu lembro, eu tenho muita imagem espacial. Então, eu lembro, eu morando na casa da minha mãe, eu tinha meu quarto, minha mãe fez uma escrivaninha bem legal para mim, e eu lembro direitinho de eu sentado nessa escrivaninha aí e lendo. Aí, quando eu cansava as costas, eu sentava na minha cama, depois eu sentava no sofá da sala, eu ia alternando aí essas formas aí de local de estudo, e isso traz memória espacial. Isso aqui eu li, eu estava sentado estudando em tal lugar. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tinha isso realmente. Essa ideia de chamar uma doutrina de sua, eu acho fundamental. Frequentar a biblioteca, ter uma doutrina para chamar de sua. Galera, ouvintes do Supremo Cast, olha o tanto de dica que a gente está dando aqui para você. E, Flavinha, você que é especialista nisso, tem muito aluno que pergunta também como se preparar para a OAB. E a minha resposta também passa por isso. Fazer uma boa faculdade, né? Então, eu acho que a galera que está pensando, como é que eu já vou começar a me preparar para a prova da OAB? Slow down, calma aí, velho. Acho que fazer uma prova da OAB bem feita é fazer uma faculdade bem feita. E eu vejo isso nas preparações para a OAB. Você vê também, Flavinha? Quem faz boa faculdade, velho, passa na primeira, no máximo na segunda OAB. Com certeza. Tem muita gente que tem medo, né, da OAB, já entra na faculdade de Direito com medo de pensar na prova da OAB, né? Eu recebo muito, né, por estar coordenando as turmas da OAB, recebo muito de alunos no começo da faculdade já perguntando, né, o que eu faço para me preparar? Gente, faz a faculdade, né? A gente simplesmente vai ser cobrado, quando a gente vai fazer uma prova da OAB, você vai ser cobrado do que você trabalhou, do que você estudou na faculdade. E eu acho que talvez essa questão dessa dificuldade que muito aluno tem ao final para fazer a prova da OAB, né, ao final do curso, é também por não ter criado o hábito de estudo, né? Porque se você leva a faculdade a sério, se você tem hábitos de estudo, é mais fácil para você ter que estudar depois para uma primeira fase, para uma segunda fase, do que você ter que começar agora, né? Você tem que começar do zero e saber como estudar. Isso. Então, aprenda a estudar, entenda o que dá certo para você, né? A gente sabe que tem gente que é mais de ler, tem gente que é mais de fazer exercício, tem gente que gosta de escrever e fazer resumo. Para você criar e entender qual é a sua melhor forma de estudar, é essencial que você comece desde o começo da faculdade a fazer isso. E a partir do momento em que você cria esse hábito ele vai ser para a OAB, ele vai ser para o concurso, ele vai ser até mesmo para quem vai advogar, porque você precisa também, obviamente, né, saber estudar e saber fundamentar tudo aquilo que você está argumentando numa peça, por exemplo. Então, criar esse hábito e entender qual é a sua melhor forma de estudar, isso vai te facilitar para a prova da OAB e para todos os seus outros objetivos. Esse dado que você falou eu acho fantástico, Flavinha, porque tem muita gente que nunca estudou pesado, nunca estudou direito pesado, e aí vai enfrentar uma OAB, enlouquece, ansiedade, é foda, filhão, porque você não galgou os passos que tinha que ter galgado, você não passou pelo processo que tinha que ter passado. A OAB, ela é uma cereja do bolo ao final da sua faculdade. Então, é aquilo, quem está nos escutando, está na faculdade, não adianta falar assim, chegar lá no final, aí eu dou uma preparada para a OAB. Não é assim que a banda toca, meu amigo. Você não vai aprender em 3 meses aquilo que você não aprendeu em 5 anos. Vou repetir, você não vai aprender em 3 meses aquilo que você não aprendeu em 5 anos. Então, maturidade. E falando em maturidade, Chiquinho, eu queria abordar agora 2 temas
que eu acho super relevantes para o universitário concurseiro. O primeiro, transferência de responsabilidade. Eu vejo muito aluno falando o seguinte: mas é porque a minha faculdade é ruim, o meu professor não dá essa matéria. Ô, filhão, quantos anos você tem? Você já é adulto, corre atrás, doutrina. O que você acha dessa transferência de responsabilidade que a gente escuta tanto? Olha, Bruno, no primeiro dia de aula, com todos os alunos, com todas as minhas turmas da graduação, eu falo o seguinte: eu sempre notei, desde que eu era universitário, e hoje noto, infelizmente, com mais intensidade, que os alunos tendem a gostar de um pacto da mediocridade. Ou seja, o professor, ele finge que ensina, ele finge que passa os pontos cruciais da matéria, mas ele dá uma prova que é, assim, simplesinha e com uma correção muito paternal, então a maior parte dos alunos passam. E fica todo mundo feliz com isso. Mas, meu amigo, primeiro, eu falo para a turma, eu não vou estabelecer aqui um pacto da mediocridade, a não ser que todos os alunos peçam. E sinceramente, se todos os alunos pedirem um pacto da mediocridade, talvez eu abandone as lições de graduação. Porque é esse tipo de aluno que depois vem falar que, não, a minha faculdade é muito ruim. Não, porque o meu professor não ensina direito. Não, porque, amigão, se o seu professor é meio picareta, eu não quero, infelizmente, dizer com essas palavras, mas o problema, infelizmente, é seu. O problema tem dono. O problema é seu. Você que vai ter que correr atrás. Você vai ter que correr atrás da bibliografia indicada. Você vai ter que correr atrás de aprender aquela matéria e de reclamar na faculdade que as provas estão muito fáceis, que você não é testado da forma devida e que o conteúdo não lhe é transmitido. É isso, cara. Assim, eu ficava puto da cara. Eu ficava puto da cara com os alunos. Pacto da mediocridade foi fantástico, Chico. Pacto da mediocridade, é isso, cara. Você finge que ensina, eu finge que eu aprendo e depois eu fico com um currículo bom, com uma nota 90, 95 e não sei porra nenhuma. E não passo na OAB, e depois fica, mas a minha faculdade... Mas a culpa é do meu professor. A culpa do meu professor. Exato, o problema é seu, o problema é sempre seu. Você é o dono da sua formação. Você precisa correr atrás do conhecimento. Você precisa correr atrás de saber aquela matéria. Porque isso vai ser cobrado na frente de você, seja na sua vida profissional, seja, com certeza, em concursos públicos. E conectando àquele ponto que nós expusemos anteriormente, os livrinhos esquematizados que te dão dica de prova são valiosos para lapidar esse conhecimento bruto que você já tem. A Flavia falou isso muito bem, para que você aprenda a não cair em pegadinhas bobas. Mas aprender essas pegadinhas bobas não vai, por si só, acelerar a sua aprovação no concurso se você não sabe o básico, se você não sabe a matéria, se você não conhece a estrutura do direito, porque você cedeu a pactos da mediocridade na graduação. Cara, eu adorei essa expressão, pactos da mediocridade. É isso mesmo. Galera que está ouvindo o Supremo Cast, você que é universitário, mande esse episódio agora no grupo da sua sala. E aí, galera, estamos juntos no Pacto da Mediocridade? Manda agora esse episódio no grupo do WhatsApp da sua sala. É uma ordem. Manda aí compartilhar o episódio, compartilha aí no seu tocador de podcast, porque é exatamente isso, a gente não percebe. E, cara, eu comecei lá atrás falando da minha sala e que tinha um certo espírito de competitividade, e eu falo que isso foi fundamental, e de vez em quando a gente encontra, né, os colegas, a gente volta nisso mais maduro e falando, bicho, a nossa sala fez bem demais pra gente. Na minha sala, quem entrava com um resuminho, Maximilianos, na época tinha muito, né? A galera, tipo assim, era bullying. Velho, o cara tá lendo Maximilianos, que retardado. Era tipo bullying, mas é o bullying do mal mesmo, bullying pesado. Tipo, isso é um idiota, isso é um mobral, sabe? Isso é um retardado, entendeu? Esse cara tá lendo isso. Não, assim, na minha sala tinha aquele papo. Para a prova de civil, eu já li o Caio Mário, mas eu ainda tô lendo o Silvio Rodrigues, eu não sei se eu vou conseguir ler Orlando Gomes. Aí você falava, vai se fuder, irmão. Eu tô lendo um aqui, tô quase morrendo. Mas, cara, Chico, isso tem um efeito na coletividade
que eu concordo com aquele papinho, me digam com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Isso faz diferença, sim. Isso faz muita diferença. Então, galera que está ouvindo, dá uma motivada, junte-se daqueles na sua sala. Se você não vai conseguir fazer isso com 100% da sala, é claro que na minha sala também tinha maconheiro, tinha galera, né, que só queria balada, tinha de tudo. Mas tinha aquele núcleo duro ali, que é o núcleo duro que é mais amigo até hoje, que estava empenhado mesmo, bicho, em ser alguém na vida. Então, você que está nos ouvindo, junte-se daqueles que na sua sala, ou às vezes até em outros períodos, um período à frente, um período abaixo, aquela galera que você vai sentar no intervalo, e por que não? Por que não? Vai discutir o STF. Pô, e aí, o que você achou da decisão? Eu achei, acho que o Gilmar tá louco mais uma vez. Eu acho que isso é ativismo do STF. Eu acho que o Congresso está muito lento em resolver isso. Pô, a gente podia montar para debater esse projeto de lei, porque parece que a gente está vivendo uma fase em que ser nerd, ser interessado, é depreciativo. E, gente, Isso sempre foi assim, tá? O nerd, desde a época da minha mãe fala isso. Minha mãe chamava de CDF, cu de ferro. Cu de ferro. O CDF, ele sempre sofreu bullying. A vida inteira o CDF sofreu bullying. Bruno, olha pra minha cara, Bruno. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas são essas pessoas que não necessariamente, a gente não pode fazer uma relação de causalidade de que foi assim, terá sucesso, porque o sucesso são milhares de fatores. Mas, poxa, é o mínimo que você pode fazer, como o Chico falou, de um comprometimento com o seu futuro. Ô, bicho, se a faculdade é ruim, se a galera da sala só quer balada, foda-se. É mãe, né? É mãe, já que ontem foi Dia das Mães, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, cara. Então é correr atrás com o comprometimento do seu futuro. Fala, Carol. Bruno, eu concordo plenamente, porque às vezes o nerd, o CDF, ele é muito criticado. Então, você vai ficar estudando, poxa, vamos pra festa, vamos conversar aqui sobre outras coisas aqui no intervalo, você vai ficar estudando, poxa, todo dia? E isso acaba desmotivando muita gente. Se a pessoa não tiver um objetivo muito, muito firme, ali, um foco muito grande, ela acaba se deixando levar. Então, assim, cara, se você é CDF, seja CDF. Que bom que você é assim, continue estudando, vá em frente e sem ouvir esses comentários babacas de gente que não quer nada com a vida. E que não vai construir nada, a grande maioria, né, Carol? Foda-se para eles. E o Chico falou, normalmente, o CDF, ele não participa aí, né, desse pacto da mediocridade, né, cara? Ele não... Desculpa, Bruno, cortou aqui. Ele não participa... Normalmente o CDF não participa desse pacto da mediocridade. Não. E aí ele sofre mais preconceito ainda, né? Exatamente, porque se ele, de certa forma, protesta contra o pacto da mediocridade, as pessoas que estão acomodadas dentro dele, justamente, não gostam, criticam. Que é isso? Quer que o professor dá prova mais pesada? Quer que ele fique cobrando coisas difíceis? Amigão, as coisas difíceis são a estrutura jurídica daquilo que você do profissional que você está se tornando. Você quer virar um jurista e não quer ficar estudando coisas difíceis em direito. Você tem que engolir as teorias. Você precisa, respirar a base jurídica. Você precisa buscar ter prazer justamente com as coisas difíceis do direito. Porque é isso que vai te fazer ser um bom profissional e se destacar de todo esse mar de mediocridade que a gente vê hoje. A graduação tem que ser um período justamente de formação. E as pessoas estão esquecendo disso, sabe? E hoje em dia eu valorizo os nerds mais do que nunca. Assim, nas minhas turmas, os nerds da sala são rapidamente identificados. Na primeira, na segunda aula, eu já sei quem é. Eu dou aula para eles. Eu já falei na primeira... Essa aula é para você, amigo nerd. É para você, exatamente. Eu dou aula para eles, olhando para eles, me comunicando com eles, dizendo que eles são os exemplos que a sala deve seguir. Mas isso é Hegel, você sabe, né? Reconhecimento.
É um nerd se reconhecendo no outro. Exatamente, é verdade. Mas eu, inclusive, falei no nosso primeiro podcast, episódio 1 do Supremo Cast, como eu divido os alunos em 4 grupos. Depois vocês voltam lá e escutam o primeiro episódio do podcast. Mas aquele nerd que é inteligente e interessado é o nerd do grupo 1. As aulas são para ele porque ele não aceita o pacto da mediocridade. É isso aí. Fala, Carol. Bruno, você falou no início que algumas pessoas te procuram, ainda nem estão na graduação, ainda nem estão cursando o curso de Direito, mas têm vontade, já pensam no cargo público, e eu sei que Flavinha e Chiquinho, como já falaram também, tem muitos alunos na graduação que já pensam em seguir a carreira pública, mas às vezes têm dúvidas de qual carreira escolher. Às vezes não consegue estabelecer muito bem eu gosto mais dessa disciplina, então eu vou tentar me enveredar para essa área aqui, mas aí às vezes vai para outra área, acaba se confundindo, não consegue estabelecer um foco muito preciso. Eu acho que a gente podia tocar nesse ponto para ajudar o pessoal a entender de fato como funciona o mundo dos concursos públicos, porque tem gente que ainda nem conhece muito bem. Às vezes está no primeiro período, no segundo, que é uma carreira pública, mas nem sabe como isso funciona. Vamos dar uma visão geral aí dos concursos, das carreiras mais cobiçadas, as fases, como funciona o tempo de prática, bem geral mesmo, para a galera conseguir se identificar aí. Eu acho ótimo a gente fazer isso, Carol. E antes, eu quero só fazer uma vírgula no que você falou. Eu, durante a faculdade, eu não sei se isso aconteceu com vocês 3, durante a faculdade, eu fiz 2 concursos, tá? Eu fiz o concurso da BH Trans, que é o órgão de trânsito de Belo Horizonte, era concurso de nível médio. Tá? Fui aprovado, inclusive. E também fiz outro concurso que também foi aprovado, que foi de técnico do Ministério Público Federal. Um eu fiz em 97, o outro em 98. Então, um eu estava no 4º, 5º, o outro eu estava no 6º, 7º período da faculdade. E isso me ajudou demais a entender a lógica do concurso. Então, é uma dica que eu dou também. Tentem fazer concursos durante a faculdade de nível médio. Se você já tem nível superior e está fazendo direito como segundo curso superior, faz um concurso aí que exija superior em qualquer área, vá se testando. Hoje tem muita isenção de taxa de inscrição para quem é doador de sangue, doador de medula, foi mesário em eleição. Então, às vezes você nem paga para fazer esses concursos, tá bom, gente? Então, a dica para você que está me ouvindo, antes da gente entrar nesse aspecto muito legal que a Carol colocou, façam concursos durante a faculdade, especialmente se você já sabe que concurso será a sua praia. Você vai entender a lógica do concurso, a lógica de ler um edital, de ver as matérias, sabe? De olhar uma preparação mínima, de começar a estudar para aquele concurso, pelo menos a lei seca, já dando uma lidinha, já aquela ideia de ir fazer a prova, de se ambientar, de entender uma sala lotada, um ambiente lotado. Isso é muito legal para quem já quer fazer concurso quando formado. Vocês fizeram rapidinho algum concurso durante a faculdade, esses 3? Eu, durante a faculdade, não. Eu comecei depois, aí eu fiz vários também, de várias áreas, até identificar o concurso que eu queria fazer, mas durante a faculdade eu não fiz, não. Eu me lembro também não cheguei a fazer. Não, eu me lembro que sim, Bruno, eu fiz o concurso na faculdade de oficial do TJ de Minas Gerais. Eu concordo com você, que a gente tem contato justamente com o que é cobrado no concurso, qual é o estilo de prova, qual é a profundidade da matéria. Você começa a entender, e eu tenho contato com muitas pessoas que já fizeram muitos concursos ao longo da faculdade, e é interessante que você começa também a compreender a diferença entre as bancas, aquela disciplina de tempo de prova. Acho que é uma experiência preciosa, sim, que pode complementar a sua formação e já fazer com que você descubra qual é o estilo de estudo, de preparação que você precisa para esse seu norte. Acho que é muito válido, concordo. E eu não fiz, cara, e me arrependo de não ter feito. E conhecimento, Carol, nunca é demais. Então, por exemplo, nesse concurso da BH Trans que eu fiz em 97, estava sendo cobrada uma lei recém-publicada, que era, sabe qual, Chico? O Código de Trânsito Brasileiro. Então, o código tinha sido recém-publicado e eu estudei, cara, sozinho, à noite. Estudava para faculdade e tal, fazia estágio. Chegava à noite, tinha uma namorada na época, que eu namorei a faculdade inteira com ela, e ela também fez esse concurso. Então, a gente chegava à noite na mesa da sala da casa dela,
e a gente ficava debatendo ali o Código de Trânsito. Eu lembro de coisa que eu estudei do Código de Trânsito lá de trás. Até hoje aí tá valendo, entendeu? Legal. Legal. E é importante conhecer mesmo esse mundo de concurso, né? O Chiquinho falou, por exemplo, conhecer os estilos de banca, enfim. Quando você não tem contato com esse mundo, você, na verdade, nem sabe o que é uma banca de concurso público, né? Você nem sabe que existem estilos diferentes de prova. Então, isso tudo é importante para que você conheça. E quanto mais cedo você conhecer esse mundo e conseguir entender como que funciona, mais fácil vai ser para você depois, quando você, de fato, estiver buscando aquela carreira que você quer. É isso aí. Perfeito, é isso aí. Agora vamos falar das carreiras. Chico, dá uma apresentada aí nas carreiras em algumas, a Flavinha fala de outras, a Carol. Vamos falando. Começa aí, Chico. Fala de uma carreira aí, explica para os universitários sobre essa carreira. Desafio lançado. Desafio lançado. Acho que dentre as carreiras, digamos, mais nucleares da prática jurídica, e muitos alunos falam assim do topo da cabeça quando pensam em concurso público, são, número 1, a magistratura, seja magistratura estadual ou federal. O juiz de direito ele vai exercer a jurisdição, que é justamente o poder-dever de dizer o direito ao caso concreto, resolvendo o conflito social nas várias áreas possíveis. O Ministério Público. O Ministério Público atua tanto... Chico, era pra você escolher uma, Chico. É pra você escolher uma, Chico. Cada um fala de uma carreira, cara. Cada um fala uma, então. O juiz de direito... Exato. O juiz de direito vai exercer a jurisdição, no caso concreto, resolvendo demandas cíveis, criminais, trabalhistas, enfim, de diversas áreas do direito, dando concretude à função do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito. Flavinha. Como eu sei, né, que vocês vão também falar de outras carreiras, essas carreiras principais, eu vou falar da minha área, por exemplo. A gente costuma pensar muito em concurso público só no Poder Judiciário, né, em tribunais ou Ministério Público, né, enfim. Mas a gente tem outros lugares e outros poderes. Eu sou consultora legislativa da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais. Eu comecei a ter contato com o Poder Legislativo quando eu fiz estágio, na Câmara Municipal, aqui de Belo Horizonte, aí eu comecei a ter esse contato, mas a gente tem também concursos extremamente interessantes para outros órgãos que não os principais, né, que a gente vai falar aqui, do Judiciário, a gente vai falar muito do Ministério Público, Defensoria, enfim, mas a gente tem também carreiras interessantes também em outros órgãos, como em órgãos do Legislativo, que a gente não costuma falar muito, mas que são extremamente interessantes. A minha parte, por exemplo, né, eu sou consultor legislativo atua ajudando na elaboração de toda a legislação do âmbito daquela casa legislativa, né? Então, a nossa função é a função de pesquisar, de entender as demandas da sociedade, no meu setor específico, né? A gente busca as demandas da sociedade para elaborar normas que tenham como função a elaboração de todas as leis daquela casa legislativa. É interessante e não participa muito desse núcleo central, mas que é extremamente interessante e satisfatório. Perfeito. Carol, qual carreira você quer falar? Defensoria? Que tal? Procuradorias? Dá um deixa eu falar sobre delegado de polícia. Pô, vai lá, fica à vontade. Gente, eu tenho um amor pela polícia, sério. Eu acho que eu sou uma grande divisão entre magistratura e delegado de polícia, porque eu sou apaixonada pelas carreiras policiais. E eu comecei a conhecer melhor sobre a carreira policial quando eu comecei a trabalhar no Supremo, né? Então, por que não falar sobre delegado de polícia? O delegado de polícia civil é um concurso muito cobiçado aí, né? A gente vê cada vez mais esse interesse pela carreira crescendo. O delegado que vai se ocupar de planejar, coordenar, administrar, né, as investigações policiais. É um concurso que passa pelas fases objetiva, discursiva, oral, teste de aptidão física. Claro que dependendo de cada estado, essas fases podem mudar, né? E é um concurso, de fato, muito bacana e é uma carreira muito nobre. Eu sou muito apaixonada, de verdade. E na polícia também tem outros cargos, né, Carol, que são super interessantes também, né? Sim, agente, investigador, escrivão, né? São carreiras muito Acho que você gravou um vídeo uma vez no Instagram falando um pouquinho sobre essas carreiras. Quem tiver curiosidade depois é interessante procurar. Isso, lá no IGTV do @SupremoTV. Chico, pode falar do Ministério Público aí então, cara? Não, eu queria falar então daquela que eu considero hoje uma das
uma das mais nobres carreiras no Brasil, não só com relação às carreiras jurídicas, que é a Defensoria Pública. O defensor público atua como o advogado daqueles que são hipossuficientes economicamente, daqueles que não podem pagar um advogado, seja na seara penal, seja também em outras áreas do direito. Principalmente no direito penal, o defensor público exerce a defesa criminal de mais de 95% dos acusados no sistema penal brasileiro, sendo, portanto, o principal agente garantidor que vai fazer com que os direitos constitucionais e as garantias penais sejam efetivamente implementadas. Principalmente hoje em dia, a carreira do defensor público é absolutamente nobre, importante e, sinceramente, deve ser muito realizadora, porque não é só uma burocracia pela burocracia. Por mais que exista uma pessoa por trás de todos os processos em todas as áreas, muitas vezes o defensor público ele está atuando em um contexto onde há muita dor. E isso é muito nobre de se fazer. Nossa, vendeu bem. Deixa eu falar de uma outra também que eu tive contato no meu primeiro concurso. Meu primeiro concurso foi na Advocacia Geral do Estado. E uma carreira que talvez... Advocacia pública, né? Exatamente. Talvez seria minha segunda opção, talvez, assim, de concurso público, seria essa, da advocacia pública, né? Dos procuradores de município, procuradores do Estado, ou até mesmo advogados da União, que é uma carreira que junta talvez um pouco daquilo do aluno que gosta de advogar e que gosta de atuar nessa parte mais processual, mas que junta também essa parte de cargo público, né, de estabilidade, enfim. Então, são concursos extremamente interessantes, né, porque você pode atuar em diversas áreas dentro das lides, da administração pública, e que é bem merecedor de atenção também para quem gosta dessa parte mais processual. E vale a pena destacar que na Defensoria Pública que o Chico citou, a gente vai ter a Defensoria Pública dos estados, em cada um dos 27 estados do Brasil, e vamos ter também a Defensoria Pública da União. Sim. Como a Flavinha destacou na Procuradoria, a Advocacia do Estado, né, as procuradorias, a Advocacia Pública em geral, você vai ter as procuradorias dos municípios, e tem muito município no Brasil, galera, abrindo concurso para procurador. Antigamente, né, Flavinha, os municípios contratavam um escritório de advocacia sem licitação, aquela zona toda, né? Ou era cargo em comissão, né? Ou era cargo em comissão. E vários, até por questões previdenciárias, vários municípios, Brasil afora, municípios médios especialmente, estão fazendo várias provas para procurador do município. Então, essas carreiras estão sendo criadas nos âmbitos municipais e a gente deve ter muito concurso, viu, galera, para procurador de municípios Brasil afora. E é legal, porque você vai ter a Procuradoria dos Municípios, as capitais têm, com certeza, mas eu estou falando de municípios médios que estão criando essas procuradorias mais recentemente. Você vai ter a Procuradoria de cada um dos 27 estados. Todo estado tem a Procuradoria Geral do Estado ou a Advocacia Geral do Estado. Isso varia de estado para estado. E no âmbito da União, você vai ter a AGU, a Advocacia Geral da União, defendendo a União nos seus processos, né? O advogado da União, com a carreira também de procurador autárquico, né? De você ser procurador das autarquias da União, procurador federal, e também com as carreiras da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com questões tributárias ligadas à União. E, além disso, a gente não falou, tem a carreira também do Ministério Público, tanto federal, Procurador da República, quanto dos estados, promotores de justiça no primeiro grau, procuradores de justiça no segundo grau, que vai fazer a defesa dos interesses da coletividade, propondo ações coletivas, promovendo ações penais públicas incondicionadas, fazendo o papel de parecerista, de curador da lei, de fiscal da lei em processos cíveis, fazendários e outras coisas assim. Ou seja, gente, você que está fazendo direito, você tem muitas possibilidades de concurso. Citamos aqui Defensoria, Ministério Público, Magistratura, Advocacia Pública, claro, a própria carreira de advogado, que não vai ser uma carreira pública, vai ser uma carreira privada, delegado de polícia, né? E, além disso, o diploma de Direito também vai lhe franquear o acesso a uma série de outros concursos, como a Flavinha deu como exemplo aqui, de consultor legislativo
de assembleias Analistas de tribunais também é um uma carreira que chama muita atenção de quem está na faculdade, né? Verdade, analista técnico, né? Sim, que são as carreiras de apoio. Então, a gente tem carreiras de apoio na polícia, como a Carol citou, agente, investigador, escrivão, papiloscopista. Você vai poder prestar esse tipo de concurso também. Você tem as carreiras de apoio no Judiciário e no Ministério Público, analista e técnico, são carreiras de apoio. E aí você vai ter nos mais variados tribunais, tribunais do trabalho, tribunais eleitorais, tribunais federais, tribunais estaduais, tribunais militares. Então, você vai ter uma série, dezenas, centenas de carreiras para você seguir. Não é isso, galera? Isso aí. E uma outra dúvida que eu tinha na faculdade, e eu tenho certeza que os ouvintes também têm, é como conciliar os estudos da graduação com os estudos para concurso, com estágio e trabalho. Porque tem gente que trabalha, às vezes, CLT, e aí trabalha 8 horas por dia. Às vezes tem gente que faz estágio, trabalha menos, mas ainda assim tem um tempo fora da faculdade, fora de casa. Como conciliar os estudos e o trabalho? Carol, eu acho que a gente acabou respondendo isso, pelo menos a minha opinião pessoal. Cara, eu acho que você não tem que fazer essa distinção quando você está na faculdade. Na faculdade, você tem que estudar para a faculdade, de forma bem estudada, porque assim como a gente já disse, você estará automaticamente se preparando para um concurso. Sim. Então, querer falar, eu tenho que ficar 1 hora estudando para a faculdade, 1 hora estudando para concurso, 5 horas no estágio, 3 horas na aula da faculdade. E eu tenho que... Aí, bicho, você vai ter que ser um super otimizador de tempo, o que eu sei que a maioria das pessoas não são. Há uma dificuldade natural de organizar tempo. Sim. Organizar tempo é muito bom, é sempre muito relevante. Mas eu acho que se você estudar bem para a faculdade, eu acho que você está também estudando ao mesmo tempo para concurso público. Vocês concordam, pessoal? Concordo. E essa questão de estágio, muita gente tem dificuldade porque realmente estágio é necessário, né, que você passe por determinados estágios durante a graduação, e foi o que o Bruno comentou, o Bruno Schkin, eu acho que o Bruno comentou no comecinho, né, de você tentar fazer estágios naquelas áreas e naqueles órgãos que você tem interesse. Tente, óbvio que às vezes não vai ser possível, você não vai conseguir, mas sempre correr atrás de fazer esses estágios nessas áreas de interesse. Você consegue cumprir a necessidade da faculdade, o que você precisa fazer de estágio, mas você consegue também buscar o conhecimento necessário dentro daquela área. E vamos de Dica Suprema. Chico, o que você trouxe para a gente na Dica Suprema do 34º episódio? Olha, eu lamento não ter começado a ler esse livro anteriormente, sabe? Eu já tinha ouvido falar muito dele. E ele fala, Bruno, como eu gosto de ler muitas coisas que estão fora do direito também, ele fala sobre o cérebro humano e as mais recentes descobertas da neurologia das últimas décadas. Primeiro que já se descobriu há algum tempo que todo aquele pensamento falacioso de que existe uma consciência específica e que ela supostamente é livre e racional já foi meio que desbancado por boa parte da neurologia. O que mais se entende hoje é que existem basicamente 2 sistemas cerebrais comandados por pontos diferentes do cérebro e chamados até na neurologia de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é um sistema um pouco mais emocional e imediato e que é responsável por reações e pensamentos automáticos. E o sistema 2 é justamente aquele sistema um pouco mais dispendioso que você utiliza para poder fazer atividades que necessitam de mais de um passo. O sistema 1 e o sistema 2 são consciências distintas que se satisfazem com coisas distintas e que produzem na sua mente pensamentos distintos. Além disso, a sua memória ela não é formada com todos os fatos que o seu eu da experiência vive. O seu eu recobrador, o seu eu da narrativa, basicamente recorta os fatos que você apreciou no seu dia a dia para poder fazer uma narrativa coerente. Isso pode, com certeza, vir a influenciar esses seus 2 sistemas em diferentes opiniões. E tudo isso parece muito complexo, de certa forma mas e se houvesse um livro de divulgação científica escrito por um prêmio Nobel, primeiro prêmio Nobel que nós recomendamos aqui no Supremo Cast, que explicasse tudo isso com uma linguagem absolutamente didática e quase jornalística. Esse livro existe, esse livro se chama Rápido e Devagar,
Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é famoso. Escreve sobre a mente humana, eu já ouvi, Chico, como funciona. Eu já ouvi naquele Resumo Cast, que é um podcast que faz resumo de livros, eu já escutei sobre ele lá. Então, quem quiser, antes de ler o livro, escutar o podcast deles, tem lá, rápido e devagar. Sensacional. E o Daniel Kahneman, inclusive, ele é um prêmio Nobel na economia, apesar de estudar a mente. Mas ele foi prêmio Nobel há 2, 3 anos, é coisa recente que ele ganhou o prêmio Nobel. Sim, exatamente. Parcialmente com as pesquisas que geraram esse livro, esse trabalho. Justamente vou ler. Hã? Vou ler. É realmente sensacional, porque todas essas teorias estão levando a humanidade a entender de forma muito mais qualificada o comportamento de agentes econômicos. Porque a gente imagina que o ser humano é racional e vai sempre buscar as melhores formas de satisfazer as suas necessidades materiais e de buscar o crescimento econômico e profissional. Isso não é verdade. O ser humano ele cria discursos racionais para justificar decisões que são sempre emocionais. Ou seja, o sistema 2 tenta racionalizar as decisões do sistema 1, porque é o sistema 1 que está no volante em quase todo o tempo. Você quer Chico? Tem muito aluno que nesse momento da pandemia está falando assim, cara, eu estava estudando para concurso, né? Mas aí veio essa pandemia, aí os concursos vão parar, então, na verdade, eu vou parar de estudar, agora eu estou pensando o que eu vou fazer, esperar, né? Essa pandemia passar aí para ver o que a gente faz. Tem muita gente colocando esse discurso racional para justificar o emocional, de que não passaria em concurso algum. Exato. Ponto final. Exato. Mas, sinceramente, o livro até agora, assim, ele tá tão... Eu não sei se vai ser tão bom assim até a conclusão, mas ele tá tão bom quanto o Harari. Sensacional, cara. Carol, o que você trouxe de dica pra gente? Para a Dica Suprema de hoje, eu trouxe uma série da Netflix chamada Irmandade. É nacional, não é? Nacional. Tem o Seu Jorge no elenco, a série é fantástica. Eu vi a capa dela já. É legal? É muito bacana. A série mostra como e por que são formadas as facções, e aí o Seu Jorge lidera uma delas dentro do presídio, e fora dele, a esposa dele faz essa liderança, e ele tem uma irmã advogada que acaba entrando nessa facção por alguns motivos, como uma infiltrada da polícia, tentar descobrir algumas coisas para a facção, não posso falar muito, não vou dar spoiler, mas assim, a série trata muito dessas questões de direitos do preso, tortura, direitos humanos, dilemas morais, conceitos de justiça que podem ser variados, então a série é muito bacana. Opa, isso é bom mesmo. É muito legal. Show de bola. Irmandade no Netflix. Flavinha, o que você trouxe? Minha convidada querida, mãe da Maju. Ela colocou a Maju para dormir, para vir gravar com a gente. Flavinha não existe. Com a minha mãe ali embaixo. Minha mãe tá dando uma madeira para ela, para mim. E, Flavinha, o que você trouxe de dica pra gente hoje? Eu conseguindo assistir alguma coisa? Você está sendo mãe em estado integral aí, a Maju com 3 meses. Na verdade, ultimamente, livro, eu só tô lendo livro de maternidade, sabe? Depois eu até te dou umas dicas, viu, Chiquinho? Você dá pra Carol de um livro que é, tipo, sensacional, que toda mulher, quando tem filho, tem que ler. Assim, eu já comprei 5 que eu vou deixar em casa para dar de presente quando amigas estiverem grávidas. Mas não vou falar de livros de maternidade aqui, obviamente. O último livro que eu comecei a ler, na verdade, nem terminei, porque aí entrei nessa fase louca de ser mãe, que a gente meio que esquece de tudo, mas o último livro que eu estava lendo, além de um do Harari que o Chiquinho indicou e que está lá para eu continuar lendo ainda, chama Os 11, que fala um pouco sobre os bastidores do STF. É um livro super simples, por isso que eu achei legal de trazer ele aqui hoje como dica. Olha que massa. Ele é um livro super simples, baratinho, tipo 20 e poucos reais. Comprei um dia no aeroporto, indo dar uma aula no Rio, aquele desespero de que não tinha livro. E aí comprei, mas ele fala um pouco sobre os bastidores do STF. São 2 jornalistas, Felipe Recondo e Luiz Weber, e eles contam um pouco sobre todos os acontecimentos importantes que a gente teve, todas as decisões importantes que a gente teve nos últimos tempos no Supremo Tribunal Federal, mas também falando um pouquinho sobre cada um dos ministros, né? A gente tem tanto discutido hoje sobre tantas decisões importantes do Supremo Tribunal que eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco. Algumas histórias eu já conhecia, enfim, mas é bem interessante. Achei ele super, super didático
e, ao mesmo tempo, mostra para a gente um pouco o porquê de cada uma dessas decisões. A gente, com a personalidade de cada um dos 11, a gente consegue enxergar um pouco do porquê das decisões e dos posicionamentos de cada um deles. Bem interessante, chamou os 11. O STF, seus bastidores e suas crises. O STF, seus bastidores e suas crises. E uma dica aí rápida, nem é de livro, nem é de série, nem é de nada, mas para quem está pensando em estudar para concurso, que é o nosso foco aqui, e que está na graduação, gente, por favor, comecem a estudar jurisprudência, comecem a estudar decisões do STF e do STJ. Então, uma dica que para mim vale ouro, eu sempre faço isso com todos os meus alunos de graduação. Entra no site do STF, entra no site do STJ, você consegue se cadastrar para receber as decisões, para receber os informativos dos tribunais, porque você começa a enxergar tudo que você está estudando de forma prática e que vai ser, obviamente, importante para que você consiga depois dar continuidade nesses seus estudos. Então, entra lá e se cadastra para receber os informativos do STF e do STJ, é de graça, e toda semana, às vezes eles atrasam um pouquinho, vem de 15 em 15 dias, de vez em quando eles esquecem de mandar, mas é bem importante e você vai recebendo essas decisões mais importantes, mais relevantes dos tribunais, te ajuda muito mesmo a compreender tudo que você está estudando. Perfeito. Bom, a minha dica suprema de hoje é de uma série também que está sendo, toda segunda-feira estão publicando novos capítulos no Netflix, que é The Last Dance, A Última Dança, que é a série que retrata a carreira de um dos maiores de todos os tempos, Michael Jordan, atleta lá da NBA, jogador de basquete. Chico, você assistiu? Não vi, mas... Cara, mas eu não sei se você gosta muito de esporte, acho que não é muito a sua praia assim, mas a história de vida do cara e a sede de vitória, aquele compromisso de querer ganhar, de querer ser melhor que o outro, de querer derrotar, aquela competitividade. Eu admiro muito pessoas assim, que você vê que realmente são os fora da curva, né, cara? Aqueles caras que eles refazem a história do esporte que eles estão. Então, mesmo quem não gosta do esporte propriamente dito, vai gostar. Outro dia, minha filha, a Tê, estava aqui em casa, Flavinha. Aí eu falei com ela, vamos ver aqui um episódio. Ela, pai, basquete, pelo amor de Deus. Eu falei, não, vê um. Assiste um só comigo. Ela está lá assistindo os primeiros que ela tinha perdido, né? De tão legal que é a história, e aborda um pouco a questão do sucesso, do racismo, da vida de uma celebridade, dos dramas, das imperfeições, sabe? Mostra um Michael Jordan, às vezes, egoísta demais e tal. Então, é muito legal a série. Ela não é nada óbvia, sabe, Chico? E ela é muito legal porque ela é um documentário que faz aquele exercício de avançar e voltar. Então, vai no último título do Chicago Bulls, vem no primeiro título, e aí volta na infância do Michael Jordan, volta na adolescência, e vai fazendo isso com cada um dos jogadores, das principais estrelas que compuseram aquele Chicago Bulls da década de 90, que marcou basicamente a minha adolescência ali. Era a conversa no colégio, era a NBA o tempo todo, com o Dream Team, né, de 1992, o maior time de basquete de todos os tempos, que ganhou o ouro olímpico lá em Barcelona, na Olimpíada de 92. Então, é muito legal para quem gosta de esporte. Nessa época de pandemia, né, que a gente não está tendo esporte, aliás, é uma das coisas que eu mais sinto falta, eu percebi. Uma das coisas que eu mais sinto falta na pandemia é passar raiva com o Galo, viu, Carol? É passar raiva com o Galo. A gente sente falta disso, de chutar o sofá, de mandar pra puta que pariu, de xingar jogador aqui na televisão. A gente sente falta disso. E a gente vê como o esporte é importante, até como zona de descompressão, né? Agora não vou fazer nada não, vou ver um joguinho aqui, passar uma raiva, e de comentário nos grupos de amigos, e às vezes você vê um basquete, um futebol americano, um rugby, qualquer esporte que está passando na TV, eu sou um alucinado. Então eu tenho sentido muito falta disso na pandemia. Tenho certeza que alguns ouvintes também têm sentido falta disso. Então busquem The Last Dance no Netflix. Temos mais um excelente episódio. Flavinha, obrigado pela disponibilidade. Minha amiga, a gente sabe o quanto é dura essa rotina de mãe de recém-nascido, mas eu tenho certeza que você está brilhando nesse papel. Deixo aqui mais uma vez as minhas felicitações pelo Dia das Mães, o seu primeiro enquanto Maju aqui entre a gente. No último Dia das Mães, você já estava grávida? Não estava. Não, eu engravidei no final de maio. Então foi realmente seu primeiro Dia das Mães. Primeiro. Parabéns. E eu estou vendo e acompanhando à distância, né, na quarentena. Você tem saído muito bem nesse papel. E aproveito para parabenizar todas as nossas mamães
concurseiras que estão nos ouvindo aqui no Supremo Cast. Valeu, Flavinha. Gostou de mais uma Obrigada. participação? Demais, gente. Obrigada pela possibilidade de participar. Acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso. Pouca gente fala sobre esse tema, né, de tentar, de alguma maneira, ajudar vocês que estão na universidade, que estão na graduação ainda, mas que já estão focando no futuro. É importante a gente entender que não existe atalho, não é fácil, mas que vale muito a pena, e quanto mais cedo você começar essa preparação, melhor. Então, comecem essa preparação, me coloco totalmente à disposição. Quem quiser me procurar nas redes sociais, eu estou aí para conversar, para dar conselho, para falar um pouquinho sobre esse tema. E, enfim, mais uma vez, espero que a gente se encontre em outros momentos. Estou à disposição mesmo. Tudo que vocês precisarem, podem contar comigo, não só comigo, mas com todo o time Supremo. Isso aí. Valeu, Chico, Carol. É isso aí. Olha, muito obrigado, Flávia. Parabéns mais uma vez pelo primeiro Dia das Mães. O primeiro Dia das Mães especial, né? Com a Carol, minha esposa. Eu também passei. Manda um beijo gigante para Carol de Feliz Dia das Mães. Mandarei. Mas para os alunos de graduação que estão nos ouvindo, olha, só um recado. Fuja do pacto da mediocridade. Tenha consciência dele e corra, porque ele é um caminho certo da derrota profissional e que vai te custar muito tempo de vida. Sensacional. Concorda, Carol? Super, concordo super. E que episódio. Ana Flavinha, muito obrigada pela participação. É uma honra gravar com você. Você é uma mulher exemplar, assim, eu me espelho muito em você. E, gente, sério, a Maju tá muito fofa. Ela é muito linda, Flavinha. Tá linda. Eu não posso falar. Linda. Graças a Deus não puxou nada do Thales. Graças a Deus. Ele é a cara do Thales. Para com isso, para. Que ela é isso? É a cara do pai. Flavinha, parabéns pelo primeiro Dia das Mães. Obrigada. É isso, gente. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada.